Jesus tinha consciência de que a sua primeira missão era de alimentar o povo com as revelações do Pai e mostrar a todos que a vontade de Deus é a salvação completa, em plenitude do ser humano, de corpo e alma. Eu sou Padre Gonzaga, seja bem-vindo com muita alegria para mais um Café com Jesus, hoje dia 23 de janeiro, e o evangelho de hoje é Marcos capítulo 3, do versículo 31 ao 35, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então, lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha o ensinamento que Jesus traz para nós hoje. Ele ali, diante da multidão, estava uma multidão sentada ao seu redor. Chega ali seus parentes, Maria e seus parentes, chegam ali e quer falar com ele. E ele aqui mostra que para que ele veio? Ele veio para que todos tenham vida e tenham abundância. Aqui ele mostra, ele dá testemunho realmente de qual é a sua missão. Que o mais importante de tudo é que o mais importante neste mundo é fazer a vontade do Pai que está no céu. Esse é quem pertence à sua família. Porque aqui cabe uma pergunta, Até ele mesmo perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ele responde, ele mesmo faz a pergunta e ele mesmo responde, ele fala: aqueles que fazem a vontade de Deus. Aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, fazer a vontade do Pai é a única condição para que, como Maria, pertençamos à família de Jesus. Possamos pertencer à família de Jesus. Isso é pelo Espírito Santo. É pela ação do Espírito Santo que nos orienta, que nos ensina, que nos alerta, que nos governa para viver em comunhão com a vontade de Deus. É sob a ação do Espírito Santo. Por isso aqui hoje a palavra nos convida a refletir uma coisa. Você considera da família de Jesus? Você já parou para falar assim: eu me considero da família de Jesus? Você já perguntou se você faz a vontade do Pai, se a sua vida realmente expressa que você faz a vontade do Pai? Assim como Jesus ali, ele fala, não. Ele olha assim ao redor e ele fala: aqui estão minha mãe e meus irmãos. É quem faz a vontade do Pai. E qual que é o meio que você tem usado, para saber qual é a vontade do Pai para você, para a sua família, para a nossa sociedade hoje? Qual o meio que você tem usado? Que você tem buscado diariamente? Você tem percebido,
que a igreja, por exemplo, ela orienta, a igreja é o canal desta graça de Deus, que anuncia a palavra de Deus, mostra sempre qual é a vontade de Deus para você. Mas para isso precisa estar na comunidade. Pode ver que a multidão aqui estava ao redor de Jesus. Se ficar fora da comunidade, você não consegue. É importante estar na comunidade, no meio, porque aí você consegue acompanhar e saber qual é a vontade de Deus. E, ao mesmo tempo, não só saber qual é a vontade de Deus, mas também fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, dar testemunho da vontade de Deus, anunciar a vontade de Deus e também servir. Estar dentro da comunidade, da família de Jesus, para escutar seu evangelho e acolhê-lo com amor na mente e no coração. Eis aqui o sinal para nós hoje, a lição para nós hoje. Só assim nós vamos ter coragem de deixar de lado aquilo que é do mundo e vamos sempre fazer a vontade de Deus, a exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para que estejamos sempre atentos à palavra de Deus, ouvindo e vivendo aquilo que o Senhor nos ensina e nos indica como caminho de vida e fraternidade, roguemos ao Senhor que desça sobre nós a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Força, coragem, ânimo, alegria.